Você já se perguntou como simplesmente ouvir certas frequências pode alterar seu estado de espírito? Bem-vindo ao misterioso mundo das frequências binaurais, um reino onde o som se torna uma chave para desbloquear diferentes estados de consciência. Vamos começar com o básico. O que são frequências binaurais? Imagine-se usando fones de ouvido. Você está ouvindo dois tons diferentes, um tocando em cada ouvido. Esses tons têm frequência próxima, mas não são idênticos. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Em vez de ouvir dois tons separados, o cérebro processa esses sons e cria um terceiro tom. Este terceiro tom é a diferença entre os dois tons originais. Isso é o que chamamos de batida binaural. Para entender melhor, imagine um ouvido ouvindo um tom de 400 Hz e o outro ouvido ouvindo um tom de 410 Hz. O cérebro perceberá, então, um terceiro tom de 10 Hz, a diferença entre os dois tons originais. Esta é a batida binaural. Mas o que há de tão especial nessas batidas binaurais? Bem, eles são mais do que apenas uma ilusão auditiva interessante. As batidas binaurais têm o poder de influenciar nossos padrões de ondas cerebrais. Dependendo da frequência da batida binaural, eles podem ajudar a induzir estados de relaxamento profundo, concentração concentrada ou até mesmo um sono reparador. É como ter um diapasão para o seu cérebro. Ao ouvir frequências binaurais, você pode encorajar seu cérebro a alinhar seus padrões de ondas cerebrais com a frequência da batida binaural. Este processo é conhecido como arrastamento de ondas cerebrais. Mas lembre-se, não são os sons em si que fazem o trabalho. Os tons que você ouve são apenas uma ferramenta, um meio para atingir um fim. A verdadeira magia acontece dentro do seu cérebro. Os sons são simplesmente uma forma de guiar seu cérebro para diferentes estados de consciência, como um farol guiando navios durante a noite. Portanto, a verdadeira magia das frequências binaurais não reside nos sons em si, mas na forma como o nosso cérebro os interpreta. E isso é apenas a ponta do iceberg. Mas não se preocupe, vamos nos aprofundar nesse mundo fascinante nas próximas cenas. Fique atento. Mas como exatamente o nosso cérebro cria essas batidas binaurais e que efeitos elas podem ter na nossa mente e no nosso corpo? Nosso cérebro é um órgão complexo, constantemente vibrando com atividade elétrica. Opera em diferentes faixas de frequência, dependendo do nosso estado atual de consciência. Por exemplo, quando estamos bem despertos e alertas, o nosso cérebro normalmente funciona numa frequência mais elevada, entre 14 e 30 Hz, conhecida como estado beta. Por outro lado, quando estamos em sono profundo, nosso cérebro desacelera para 4 a 7 Hz, que é o estado teta. As batidas binaurais são um fenômeno fascinante que acontece em nossos cérebros. Quando ouvimos duas frequências ligeiramente diferentes em cada ouvido, nosso cérebro percebe uma terceira frequência, conhecida como batida binaural. Esta batida é a diferença entre as duas frequências iniciais. Agora que sabemos como funcionam as frequências binaurais, quais são algumas das maneiras pelas quais podemos usá-las em nossa vida cotidiana? Acontece que as frequências binaurais têm uma infinidade de aplicações que podem melhorar as nossas experiências cotidianas, especialmente em áreas de relaxamento, concentração e bem-estar. Vamos nos aprofundar em algumas das maneiras pelas quais essa ciência intrigante pode ser utilizada. Um dos usos mais populares das frequências binaurais é melhorar a qualidade do sono. Ao ouvir batidas binaurais específicas, nossos cérebros podem ser guiados para padrões de ondas mais lentos associados ao sono profundo. Isto pode ser especialmente benéfico para aqueles que lutam contra a insônia ou outros problemas de sono. Agora, vamos mudar nosso foco para a meditação. Muitos praticantes de meditação começaram a incorporar frequências binaurais em sua prática. Mas os benefícios das frequências binaurais vão além do sono e da meditação. Eles também podem ser uma ferramenta poderosa
para controlar o estresse e a ansiedade. Ao guiar o nosso cérebro para um estado melhor, essas frequências podem ajudar a induzir um estado de profundo relaxamento e concentração, ajudando a criar um ambiente ideal para a meditação ou leitura. Quer você seja um meditador experiente ou esteja apenas começando, as frequências binaurais podem adicionar uma nova dimensão à sua prática. As batidas binaurais podem ajudar-nos a libertar-nos da tensão e da preocupação, promovendo uma sensação de calma, tranquilidade e relaxamento. Além disso, alguns estudos sugeriram que as frequências binaurais podem até aumentar o desempenho cognitivo. Ao sintonizar nossos cérebros na frequência associada ao foco e à concentração, poderemos aumentar nossa produtividade e clareza mental. Esteja você estudando para uma prova ou trabalhando em uma tarefa complexa, as frequências binaurais podem fornecer um impulso útil. Na verdade, a aplicação de frequências binaurais abrange uma vasta gama de áreas e continua a ser objeto de investigação. Da saúde e bem-estar ao desempenho cognitivo, estas frequências têm o potencial de impactar positivamente as nossas vidas. Como podemos ver, os benefícios potenciais das frequências binaurais são vastos e variados, tornando-as um campo de estudo fascinante para os cientistas e um recurso valioso para todos.